Olá, povo de Deus, quarta-feira da segunda semana do Advento, dia 9 de dezembro de 2020. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 40, de 25 a 31 e de Mateus 11, 28 a 30. Esse trecho de hoje, do segundo profeta Isaías, afirma com força a exclusividade do Deus de Israel. Não há outro que possa ser comparado com Javé. Esse Deus único e incomparável é incansável na defesa do pequeno e do fraco. Portanto, não há justificativa para o desânimo. E o mais importante é assumir a reconstrução de Jerusalém com todas as estruturas, para que a identidade do povo seja assegurada. Essa é a missão do profeta: enfrentar a falta de esperança do povo e incentivá-lo a ter asas como a águia, correr sem cessar e marchar sem desfalecer-se. A experiência dura do exílio não pode ser usada como subterfúgio pelos que não acreditam na força do Deus de Israel. Eram tempos difíceis onde se forjava uma visão de Deus em meio a tantas outras, em contato com povos fortes e dominadores. Preservar a verdadeira imagem de Deus era também a missão dos profetas. Importantíssimo debater até hoje que imagem de Deus temos nós. A que Deus, o nosso povo, se dirige em suas orações e suas devoções. Interessante é a reflexão do espanhol Carlos Domínguez Morano em seu famoso livro Crer Depois de Freud, onde ele aborda o Deus da infância até o Deus de Jesus. Quantas vezes cultuamos o Deus que projetamos e que nem sempre bate com o Deus revelado por e em Jesus? O teólogo galego Andrés Torres Queiruga nos desafia dizendo: dize-me como é teu Deus e eu te direi como é tua visão do mundo. Ou dize-me como é tua visão do mundo e eu te direi como é teu Deus. Mateus 11, de 28 a 30. E no Evangelho temos uma visão de Jesus que não é a única sobre ele. Afirmar que Jesus é manso e humilde de coração pode não combinar com a cena dele entrando no templo, expulsando a todos os que fizeram da casa de oração um covil de ladrões. Importante situarmos o texto de hoje no seu contexto, para que não façamos uma imagem meramente parcial de Jesus, que também era manso e humilde de coração, mas não só isso. O jugo a que Jesus se refere era bem conhecido de seus ouvintes, pois costumava designar no judaísmo a lei de Deus escrita ou oral. Este jugo nem sempre era sentido como algo pesado ou ofensivo. A alegria do jugo também era experimentada no judaísmo. Aqui, na mesma perspectiva que a do Sermão da Montanha, iniciado com o anúncio da felicidade do reino de Deus, Jesus contrapõe sua interpretação libertadora da lei ao legalismo judaico, pois, simultaneamente com uma lei renovada, Jesus transmite à humanidade a alegria do reino. Portanto, se o jugo era pesado quando a lei era transmitida pelos fariseus e escribas, com a nova interpretação de Jesus se tornava suave. Nesse contexto, Jesus exclamou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu hei de aliviar-vos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para o vosso espírito. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nossas leituras hoje nos possibilitam refletir sobre o conhecimento de Deus, pois Isaías nos apresenta um Deus criador e incansável em fazer o bem.
um Deus que empodera todos os que nele creem. Jesus nos revela um Deus acolhedor, capaz de fazer viver em paz todos os que vão até ele. Porém, o grande drama do crente que reflete sua fé permanece. Pois, se Deus pode eliminar o mal e não o faz, como entendê-lo em sua misericórdia? Porque quem, se pudesse, não eliminaria a fome, as pestes, os genocídios que assolam o mundo? Quem, se pudesse, não acabaria de vez com essa pandemia que estamos vivendo? O teólogo Queiruga, frente a interrogações como essas, levanta outra muito séria. Seremos então nós melhores que Deus? E citando Moltmann, Queiruga diz: diante dos dramas de Stalingrado, Auschwitz ou Hiroshima, um Deus que permite tão escandalosos crimes, fazendo-se cúmplice dos homens, dificilmente se pode chamar Deus. Um Deus que cria por amor, é evidente que quer o bem e só o bem para as suas criaturas. O mal, em todas as suas formas, é precisamente o que se lhes opõe da mesma forma a ele e elas. Existe porque é inevitável, tanto física quanto moralmente, nas condições de um mundo e de uma liberdade finitas. Por isso não se deve jamais dizer que Deus o manda ou o permite, mas que o sofre e o padece como frustração da obra de seu amor em nós. Felizmente, o mal não é um absoluto. Podemos e devemos lutar contra ele, sabendo que Deus está ao nosso lado, limitando-o, superando-o no possível já agora dentro dos limites da história, e assegurando-nos o triunfo definitivo quando se romperão esses limites pela morte. Assim, antes de pedir a Deus que nos liberte do mal, devemos nos dispor a lutar contra o mal, contando com Deus nessa luta, pois Ele sempre conta com a nossa disposição na eliminação de todos os males. Concluímos nossa reflexão de hoje contando com a reflexão do teólogo pastoralista Michael Marwold, no seu precioso livro O Católico do Amanhã, onde ele nos ajuda a entender a Deus e a Jesus em nosso tempo. Vejamos que interessante o que ele nos diz. A forma na qual fazemos imagens de Deus ou imaginamos como ele é um elemento fundamental de nossas crenças religiosas. As mudanças em nossas imagens inevitavelmente provocam mudanças em nossa forma de pensar sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre nossa relação com Deus. Por exemplo, se mudamos de imaginar a Deus como um juiz pronto para castigar, para um Deus compassivo, misericordioso e infinitamente amoroso, esta mudança em nossa imagem seguramente nos levará a mudar a forma em que rezamos, que fazemos nosso culto e nos olhamos a nós mesmos em relação a Deus. E ao mesmo tempo, seguramente, nos tirará o medo e nos deixará em uma grande paz interior. Cada um de nós recorda provavelmente um momento da vida que o levou a mudar sua imagem de Deus, e também momentos que nos levaram a levantar uma série de perguntas, tais como: por que Deus permitiu que isso ou aquilo acontecesse? Onde estava Deus quando isso aconteceu? Essas perguntas revelam a imagem de Deus que temos, que muitas vezes concebemos Deus à nossa imagem e semelhança. Projetamos Deus do jeitinho que o queremos. Somente, de fato, nos encharcando do Deus revelado por Jesus, podemos corrigir as imagens de Deus, que muitas vezes criamos
a partir de nossas fantasias. E assim, precisamos dar um passo, caminhar de uma fé em Jesus para a fé de Jesus. Aí chegaremos mais próximos do Deus de Jesus. Um beijo no seu coração.